E se eu te dissesse que existem pessoas convencidas de que alguns dos nomes mais famosos do mundo já não são mais eles? Pode parecer loucura, mas a internet está cheia de teorias dizendo que celebridades e líderes políticos teriam sido substituídos por sósias, clones ou até atores controlados. E o mais curioso é que muita gente realmente acredita nisso. Aqui no Brasil surgiram histórias dizendo que Lula e até a Anitta não seriam mais os mesmos de anos atrás. Lá fora, teorias parecidas começaram a circular envolvendo nomes gigantes como Jim Carrey e até o ex-presidente, dos Estados Unidos, Joe Biden. As provas, segundo quem acredita, mudanças no rosto, diferenças na voz, comportamento estranho, comparações entre fotos antigas e atuais e uma avalanche de vídeos virais tentando ligar tudo a conspirações de elites globais e controle de poder. Mas será que existe alguma verdade por trás dessas histórias ou a gente está falando apenas de teorias malucas que ganharam força na internet? No vídeo de hoje a gente vai mergulhar nessas teorias bizarras, tá? E entender de onde que elas surgiram e por que tanta gente acabou comprando essa ideia. Então pega o seu chapéu de alumínio. Deixa eu colocar o meu aqui. Pera aí. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Uma das figuras que volta e meia aparece nessas teorias é ninguém menos do que o próprio presidente da República, aquele que prometeu picanha e que muita gente diz que ainda está esperando, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo algumas histórias que circulam pela internet, o chamado Nine teria sido substituído por um suposto sósia. E qual seria o motivo disso tudo? De acordo com essa narrativa conspiratória, o Lula verdadeiro teria morrido após enfrentar um problema de saúde bastante grave. Outras versões dizem que a troca teria sido feita porque com um suposto sósia do Lula, seria muito mais fácil para grupos de poder exercerem controle. A ideia, segundo essa teoria, seria justamente manipular mesmo. As aparições do finado Lula ganharam uma explicação simples: um sósia. Caramba, como é que ninguém pensou nisso antes? Um sósia que anda por aí usando uma máscara de Lula. E realmente tem gente que acredita nisso. Para algumas pessoas, Lula não seria mais o mesmo de antes da prisão, ou até das décadas passadas. Quem defende essa ideia diz ter percebido mudanças físicas no presidente, como diferenças na voz, no formato dos dedos, na altura e até no comportamento. E muita gente passa a comparar imagens de antes com as de agora, tentando provar essa teoria. Existe também a versão de que Lula, na verdade, teria sido substituído depois do período em que ele ficou preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba entre 2018 e 2019. E ainda existe a versão de que essa substituição teria acontecido bem antes, logo depois das primeiras candidaturas. Será? Pegar todas as fotos que aparecem dele no jornal e colocar uma do lado do outro e ver se é a mesma pessoa. Se for, eu troco de nome. Aquele dia, 9 horas da noite, ele morreu. Dia 5 de novembro, ele morreu. Claro que a mídia desmentiu a teoria, né? Mas e se? Opa, senhores, uma pausinha rápida aqui para eu te fazer uma pergunta. Você gosta de futebol? Bom, então presta atenção que eu vou te mostrar onde que eu faço as minhas apostas esportivas antes mesmo do jogo começar. E é óbvio que eu tô falando da Blaze, patrocinadora oficial desse canal. Na Blaze você encontra de tudo: Campeonato Brasileiro, Champions League, Libertadores, com cotações em tempo real e uma plataforma rápida e simples de usar. Lembrando que a Blaze é uma plataforma para maiores de 18 anos, regulamentada pelo Ministério da Fazenda e possui autorização oficial para operar. Rapaziada, a gente está aqui novamente na plataforma da Blaze, já vamos aqui para a área de apostas esportivas. Só que antes da gente ir para nossa fezinha de hoje, eu quero mostrar para vocês aí, nos jogos que ocorreram dia 11 de março, a gente venceu, tá, Botafogo e Flamengo, e também 11 de março Atlético Mineiro e Internacional. A gente ganhou essas duas, tá? Bom, vamos lá então para nossa fezinha de hoje. Vou aqui no Campeonato Brasileiro. Santos e Internacional, vamos lá? Vamos no Santão, hein? 2.3 pro Santos, 3.3 pro Internacional. Eu vou no Santos. Vou deixar esse valor mesmo, efetuar a aposta.
E pronto, tá feito. Agora é só aguardar depois de amanhã, às 9h30 da noite. Para participar é simples, junte-se à Blaze acessando o primeiro link na descrição ou escaneando o QR Code que está aqui na tela. O cadastro é 100% digital e seguro. Lembrando, apenas para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Segundo algumas matérias, a substituição de Carrie teria acontecido justamente durante a sua aparição no Prêmio César. Nesse caso, as teorias começaram a surgir a partir da reação do público às feições de Jim. Muita gente passou a comentar que ele parecia um pouco diferente. Os comentários sobre o rosto do ator surgiram porque a sua expressão estaria mais suave, de um jeito mais contido, algo que os fãs normalmente não associam a ele. A gente percebe que Jim Carrey, ele apareceu com trejeitos, gestos diferentes e a forma de agir completamente destoante daquilo que as pessoas estavam acostumadas. Ô, Por Thiago, exemplo... Thiago, a gente tá colocando a foto aí, a diferença do antes e do depois. Tem o fato dele ser canhoto e tava assinando como destro, autografando como destro. Algumas pessoas também chegaram a dizer que existiam diferenças na cor dos olhos, inclusive fizeram comparações com as imagens antigas de Jim. Mas uma coisa que acabou dando força à teoria aconteceu lá em 2014, quando o Jim ele apareceu falando sobre algumas teorias da conspiração. Is that a gang sign? Have you, Oh, like you don't know what it is. You don't know what that is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it, and it is the all-mocking tongue. E o que fez o assunto ganhar ainda mais repercussão recentemente foi justamente uma publicação do maquiador Alex Stone. Nela, Alex afirmou que teria se passado por Jim durante a premiação e, junto disso, ainda mostrou uma máscara bastante realista do rosto do ator. Segundo algumas informações, Alex é profissional quando o assunto é transformação radical, tanto que já teria se passado por outros famosos, como Donatella Versace, Anna Wintour e Glenn Close. Sim, essas 3 fotos seriam o maquiador. Mas, segundo as matérias, mesmo com gente famosa acreditando na publicação, tipo a atriz australiana que fez O Sexto Sentido, as imagens publicadas por Alex não passaram de IA. Ou seja, ele aproveitou o burburinho para ganhar um hype. Foi esperto, né? Só que uma coisa que ajudou na teoria foi que o Carrey ele sempre foi um crítico bastante aberto da estrutura tradicional de Hollywood durante seu auge. Então algumas pessoas chegaram a especular que ele poderia ter sido substituído por causa desses comentários. Até que faz sentido. Porém, segundo reportagens, isso tudo aconteceu apenas por causa de possíveis procedimentos estéticos realizados pelo ator, o que fez com que sua aparência mudasse. O gênio parece que perdeu a mão um pouquinho nas cirurgias. Até o gerente da premiação, o Gregory Collier, ele apareceu para desmentir tudo. Vocês veem aí a que ponto chegou essa teoria. Até o momento, né, não tem nada que confirme que o ator fez algum procedimento, que é um pouco estranho. O Thiago Lima, que é um nome famoso aí quando o assunto são conspirações, ele tem uma explicação boa para isso tudo, e é bizarro. Mas assim, a grande realidade, Vilela, que é importante a gente falar, é que Hollywood sempre trabalhou com isso. Na verdade, Hollywood é uma ferramenta de controle mental. Quando a gente fala a respeito de controle mental, nós estamos falando do controle mental das marionetes, que são esses grandes artistas, para controlar mentalmente nós, a população. E o que acontece? Quando falamos de controle mental monarca em cima desses atores, atrizes, cantores, cantoras, nós estamos falando de um processo de dissociação mental, que é a fragmentação da mente. Eles fazem com que o verdadeiro Jim Carrey esqueça do seu passado para que eles possam controlar ele e fazer com que ele cumpra uma agenda. Só que, ao longo da vida, muitas vezes acontece dessa programação falhar. E aí, quando falha, acontece o que aconteceu com o Jim Carrey. Ele entra em depressão e ele começa a falar coisas que ele não deveria falar. O que acontece? A indústria vem e tira ele de cena. Precisa colocar um clone para manter a influência do Jim Carrey sobre a população e continuar seguindo o barco como se as pessoas não enxergassem que houve uma troca. Mas dessa vez, as pessoas enxergaram, aparentemente, né?
A teoria sobre Joe Biden diz que o verdadeiro Biden ele teria sido escolhido pela chamada elite globalista, com a intenção de manipulá-lo dentro da Casa Branca, e quem faria isso seria o chamado Deep State. Segundo essa narrativa, a eleição que ele venceu teria sido roubada, e na época Trump teria permitido isso de forma estratégica para evitar um conflito interno. Mas, de acordo com a teoria, Joe teria morrido em 2020, e como? Sendo executado por conta de uma suposta traição. Depois disso, ele teria sido substituído por um impostor controlado por outras forças políticas, criando o que chamam de show de Biden. Quem defende essa teoria aponta supostas diferenças no rosto, no formato das orelhas, na maneira de andar e até na voz, além de mostrar vídeos com falhas no discurso. Alguns ainda dizem em tom meio irônico que ele pode ter sido substituído até por um robô do Elon Musk. Se você reparar, o jeitinho que ele anda parece mesmo. O detalhe é que essa teoria, que já existia em grupos conspiracionistas, ganhou ainda mais visibilidade quando Donald Trump compartilhou no ano passado. Ele fez uma postagem sugerindo exatamente isso, que Biden teria sido substituído por clones ou entidades sem alma. E obviamente a publicação repercutiu bastante aí no mundo todo, né? Porque o Trump também gosta de uma polêmica, né? Fato é que não existe nenhuma evidência concreta de que Biden tenha sido substituído. Os especialistas buscam explicação para as diferenças dizendo que é normal mudar, que tem muita coisa fora de contexto e que a iluminação faz diferença. Fora que ele é bem velho, né, e pode só estar meio gagá mesmo. A verdade é que no fim das contas, até agora, tudo isso se mantém no campo das conspirações de internet, sem comprovação real. Porém, e se a gente estiver enganado? A teoria da conspiração de que Anitta foi substituída é bem simples. Lembra do ano passado, em que ela deu uma sumida e depois apareceu com um rosto totalmente diferente? Então, foi a partir do dia que ela voltou, né, que essa teoria começou a ganhar força. E foi só por causa do rosto? Dá pra dizer que em grande parte sim. Mas muita gente também passou a acreditar nisso pelo jeito que a Anitta parecia agir depois que reapareceu. Surgiram comentários como: posso estar enganada, mas ela não é Anitta nem aqui nem na China. Perceberam a voz, os dentes, a inclinação do rosto. Que voz é essa? E aí, a galera é assim mesmo, reparem tudo. Decidi aparecer nos stories para não ficar essa tensão no ar de que eu tava, sei lá, com o pé na cova, no hospital, desfigurada e etc, e etc. Eu sempre faço procedimentos na minha cara, gente. Sempre. Isso é desde sei lá quando. Isso é um costume. Teve gente dizendo que ela estava diferente até nos shows. E de fato, muita gente começou a comparar apresentações da mesma música, uma de 2014 e outra de 2025, apontando essas diferenças. Vou dar outro exemplo. Eu sou mulher de ator, ser não me encara, se prepara que eu vou jogar bem na sua cara. Vem cara, se prepara, que eu vou jogar bem na sua cara. Bem na sua cara. Não vou dizer que ela fica imóvel, mas mudou bastante. Claro, no primeiro caso já faz mais de 10 anos de um vídeo para o outro, tá? Mas sei lá, né? A teoria tem algumas versões, como a de que ela teria sido substituída por motivos de controle da carreira, de contratos, de estratégias da indústria e coisas desse tipo. Porém, a mais bizarra é a versão de que ela teria morrido depois de pegar uma infecção bacteriana severa. Inclusive, depois de muitos anos no funk, a Anitta estaria entrando em uma nova fase musical, bem diferente daquilo que a gente sempre viu. Será que ela só quer mudar de estilo ou será que ela já não é mais a mesma, literalmente? Mas e aí? Qual outro famoso que você acredita que foi substituído por um clone ou por um sósia? Comenta aqui embaixo que a gente traz uma parte 2 desse vídeo. Até o próximo. Tchau!